está acontecendo aqui na nossa região um trabalho de divulgação do islamismo para explicar um pouquinho sobre essa religião, como é que tem sido feito esse trabalho por todo o país. Nós estamos recebendo hoje aqui no Jornal da Manhã o imã Wassim Ahmad Zafar, que é presidente da Associação Ahmadiyya do Islã no Brasil. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, muito obrigado pela sua oportunidade. Como você diz, meu nome é Wassim Ahmad Zafar e eu sou de Paquistão. E mais de 28 anos estou aqui no Brasil e nossa sede fica em Petrópolis, Rio de Janeiro, e lá tem mesquita, e de lá, pela oportunidade, estou viajando pelo Brasil e dando entrevistas e publicações e divulgação em geral. Falar um pouquinho da religião para os brasileiros também, né? Para que eles possam conhecer melhor. Sim, porque eu sempre vi que tem poucas informações. E quem tem, através da mídia e bem negativa, mas a Islã, a religião é de paz e amor. Inclusive, a palavra Islã literalmente significa paz. O senhor vem para fazer esse esclarecimento, né? Sim. Existem... O senhor me explicava, inclusive, aqui antes da entrevista, o imã me explicava que a associação se trata aí, digamos assim, para que as pessoas possam entender melhor, de um segmento, né? De um braço do islamismo, sim, que é a Associação Ahmadiyya, que prega a paz, que tem uma visão de congregação com outros povos, de integração com os brasileiros. Sim, porque nosso grupo, o nosso ramo pacífico é Ahmadiyya, esse do Islã. Ahmadiyya não é uma religião. A religião é Islã. E como cada religião tem diferentes grupos, e na verdade é que nas crenças básicas não tem diferença, nós e outros muçulmanos grupos, não? O Sagrado Alcorão é mesmo, crenças básicas, mas a grande diferença é que teve profecia da chegada de Messias prometido. Que além de muçulmanos, os cristãos e os judeus também estão aguardando. Para nós, Ahmadis, ele já chegou no século passado e o nome dele é Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Qadian. Qadian é uma pequena aldeia da Índia e ele nasceu 13 de fevereiro de 1835 e lógico que ninguém pode declarar com própria vontade, até que Deus não avise. Então, acreditamos que Deus revelou a ele e ele declarou como ser Messias prometido. E ele fundou essa comunidade Ahmadiyya 23 de março de 1889. E naquele tempo ele recebeu a revelação divina que Deus falou a ele que vai levar tuas mensagens nos cantos do mundo. E naquele tempo, mais de 100 anos atrás, você pode imaginar que não tinha esse meio de comunicação, ou internet, ou rádio, inclusive telefone. Então, muitos inimigos brincaram com ele e falaram que ele é maluco, etc. Como pode? Mas hoje é uma testemunha viva que estamos levando a mensagem dele nos cantos do mundo. O seu olhar da Índia ao Brasil, entendeu? Vocês estão presentes, né? Exatamente. Então, nossa comunidade hoje se encontra em mais de 215 países do mundo. Então, essa é boa nova da comunidade Ahmadiyya, que o Messias prometido que ia chegar, já chegou. E, através da orientação dele, estamos divulgando a palavra de Deus com paz e amor e dando bons exemplos. O exemplo é importantíssimo, né, irmã? Importante, com certeza. Entendeu? Porque o livro sagrado, Alcorão, também sempre fala que só acreditar em palavras não é suficiente, até que não mostrar na prática. Esse fundador da comunidade Ahmadiyya, ou seja, Messias Prometido, também escreveu várias vezes nos seus livros que só preencher formulário e entrar na comunidade não é suficiente, até que não mostrar na prática. Acho que esse é o princípio básico de todas as religiões, né? Sim. Conosco também aqui no estúdio hoje, o Ijaz Ahmad Zafar, ele que é secretário de publicações da associação. Bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia e muito obrigado a todos que estão nos assistindo.
como foi informado, sou secretário de publicações, e ao longo dessas viagens que são feitas para divulgar a religião pelo Brasil, né, nós também aproveitamos para fazer a divulgação da nossa literatura, que muitas bibliotecas não têm a literatura islâmica presente. Então, nós normalmente visitamos as bibliotecas municipais. Aqui na cidade também visitamos o gabinete de leitura, a biblioteca da Secretaria de Cultura, A biblioteca no Centro Cultural, né? Isso, Vocês estiveram exatamente. lá no Centro Cultural Roberto Palmari. Exatamente. Ali fizemos a doação do nosso livro sagrado, o Sagrado Alcorão. Ou seja, as pessoas aqui da cidade que quiserem conhecer, ler o Sagrado Alcorão original, eles podem visitar o local. E também estamos sempre divulgando o nosso Khalifa. Como ele disse, a comunidade Ahmadiyya foi fundada por Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, que anunciou ser um Messias prometido, né? E após o falecimento dele, começou um sistema de sucessão. Para fazer uma analogia, o Khalifa seria hierarquicamente, como um papa dentro do islamismo. Ou seja, um líder internacional. E ele andou já há vários anos visitando diversos parlamentos, diversos locais e apresentando essa mensagem que o mundo, nesse momento, está correndo um perigo e chamando, então, as pessoas para o diálogo, chamando a atenção dos países que, poxa, nós estamos com um problema, precisamos buscar a paz. E baseado nos ensinamentos do islamismo do Sagrado Alcorão, ele apresentou as soluções para esses problemas. E esses discursos dele, cartas que ele escreveu para líderes, estão nesse livro A Crise Mundial e o Caminho para a Paz, que nós também estamos divulgando, doando nas bibliotecas, etc. Então, são leituras interessantes para todas as pessoas. Então, os moradores aqui de Rio Claro, da região que se interessarem, também podem ir até o gabinete de leitura, a biblioteca do Centro Cultural, que vão encontrar o Alcorão. Exatamente. Inclusive, esse Alcorão que nós demos doação é original. Um lado texto original árabe e o outro lado tradução. Ah, que interessante. Entendeu? Então, as pessoas vão ter acesso à obra original também. Exatamente. Exatamente. Quem tiver esse conhecimento, puder acompanhar, não é? O senhor percebe uma adesão também à religião de pessoas que não são descendentes da comunidade árabe? Existem brasileiros de outras, né, descendentes de outras nacionalidades também se interessando pelo islamismo? Sim, porque Islã é universal. Entendeu? E muitas pessoas não entendem essa coisa e, às vezes, dá confusão. Acham que todos os árabes são muçulmanos. Mas esse não é correto. Todos os árabes não são muçulmanos e todos os muçulmanos não são árabes, tá? E tem muçulmanos brasileiros, muçulmanos paquistaneses, muçulmanos africanos, muçulmanos árabes, não? Então, Islã é para toda a humanidade. E Islã veio para unir todas as religiões com paz e com amor. E nossa meta é amor para todos, ódio para ninguém. E desde que a Ahmadiyya estabeleceu em Petrópolis, aqui no Brasil, nós estamos tentando fazer nosso papel. E celebramos reunião anual e convidamos outras religiões, tá? Para que estejam presentes. Eles participam e podem dar a sua opinião. E no mês de junho, nós celebramos 10 representantes de diferentes religiões e culturas participaram. Entre eles, padres, pastores, e espírita, Buda, etc. Entendeu? Então, como no início eu falei, que mais importante é dar prática, dar exemplo. É interessante também que, por exemplo, nessa reunião, mesmo no final da reunião, nós fazemos uma oração silenciosa. E é muito legal que nós falamos para todo mundo que, poxa, cada um aqui segue uma religião, então cada um pode rezar da sua maneira. Da sua maneira. Então todos ao mesmo tempo estão fazendo uma oração, cada um do seu jeito. Então é uma mostra de tolerância e de paz, assim, entre os povos que precisa acontecer, que é necessário, né? Exatamente, com certeza. Nós realizamos aqui sempre aos sábados um debate, agora nesse período pré-eleitoral, né? Temos aí um momento importante para o Brasil em termos de política e conversamos recentemente aqui no Jornal da Manhã também com um padre, um pastor, a respeito das questões de religião e política. Qual que é a opinião do senhor? A religião, ela deve ter uma interferência na política, deve ter uma ação efetiva em relação à política ou deve se manter distante, irmã? Não, depende da política, não? Então, se dar, orientar ou
sua opinião, tá? Pode fazer, tá? Mas, como chama, religião é palavra de Deus, entendeu? Então, não pode interferir diretamente, mas porque livro sagrado ao Corão, por exemplo, ou qualquer livro divino é orientação de Deus. Então, é orientação para políticos também. Para que sigam, né, os bons princípios, deve buscando ser, a justiça. tá? Deve seguir, então, inclusive, não? E temos certeza que cada religião tem bons ensinamentos, então se os líderes políticos também seguem a religião, tá? Então podem orientar e podem trabalhar, acho que bem melhor do que atualmente nós vemos, não? É porque se nós analisarmos, na verdade, as religiões, elas têm uma parte assim que pode parecer divergente, né, que são as crenças básicas, mas os princípios éticos, morais, de forma geral, são os mesmos, né? Então, se trabalhar sobre essa base comum e sobre essa parte ética que as religiões apresentam, acho que aí, nesse caso, pode ser uma interferência, vamos dizer, positiva, que é Teríamos trabalhar um sobre mundo os... melhor, né? Vamos dizer, exatamente. Se todos buscassem, se todos seguissem esses princípios, teríamos um mundo melhor nesse Sim. momento. Por exemplo, 3 anos atrás, nós levamos um grupo em Londres, onde mora nosso califa, e quando encontramos com ele, então o presidente da Câmara Municipal de Petrópolis estava conosco. Ele perguntou orientação, que como aqui no Brasil podemos avançar, tá? Então, ele recomendou que os funcionários públicos devem trabalhar com honestidade e sinceridade. E o povo deve trabalhar obedecendo à lei. Entendeu? Seria aí o básico para a gente ter uma qualidade de vida melhor para todos, né? Com certeza. Porque ele falou que o Brasil tem capacidade de avançar, mas só precisa seguir as regras e boas obras e bom instrumento. Isso que eu ia perguntar para o senhor. O senhor já esteve em todos os estados brasileiros fazendo esse seu trabalho de divulgação, né? E muito se fala, quem vem de fora, muito se fala que pena, né? O Brasil é um país que tem todas as condições para ser um país mais desenvolvido, de oferecer mais qualidade de vida para a sua população, de não ter tantas desigualdades. O senhor vê essas boas condições também? Sim, eu dou testemunha que o Brasil é um excelente país, na prática. Então, só precisa organizar um pouco mais e seguir a palavra de Deus, inclusive, entendeu? Mas quando eu digo seguir a religião, a palavra de Deus significa devemos procurar o ensinamento original. Porque o que acontece é que muitas vezes nós não encontramos o verdadeiro ensinamento. Então, as pessoas seguem com própria interpretação. Essa parte é diferente, entendeu? Mas eu quero parabenizar ao Brasil e cada cidade que tem essa liberdade de falar, de liberdade da religião, aceitar a cultura de todo mundo. Esse é um valor importante que a gente precisa manter, não é? Sim. Democracia, liberdade de expressão, liberdade religiosa. Sim, são valores cada país não importantes. tem. Entendeu? Nesse aspecto, essa terra, ou esse país, é maravilhoso. Em relação às mulheres, é uma pergunta que eu tenho que fazer para o senhor. Sempre que a gente fala sobre islamismo, pode ser que exista até uma ideia deturpada, né, do islamismo em relação à liberdade para a mulher, a participação da mulher na sociedade. Como é realmente esse espaço que é dado à mulher, que a mulher conquistou dentro do islamismo? É boa pergunta e cada lugar as pessoas perguntam. Na verdade, que o Islã dá todo o direito às mulheres. Nas crenças básicas e prático da religião, é válido como homens e como mulheres. Tá? Mas o Islã diz que a mulher tem um círculo, o homem tem outro círculo. Cada lugar você não pode misturar. Entendeu? Por exemplo, Deus criou ser humano, homem e mulher.
fisicamente, quem é mais poderoso? Quem tem mais poder? Homem, geralmente. Tá? Então, o que significa que Deus não deu direito à mulher? Uma vez, quando teve Copa aqui do Brasil, e chegou um casal para conversar, e com esse mesmo debate, não? E eu falei que se, na sua visão, o Islã não dá direito, vocês estão. Eu vi na Copa, nenhuma mulher jogou. Chegaram 32 times do mundo. Tá? Então, quero dizer que que existe uma diferença. Agora, por exemplo, num país como o Brasil, onde muitas mulheres hoje carregam sozinhas, né? As suas famílias, elas trabalham, mas elas o Islã cuidam da não casa. proíbe de trabalhar. Então, mas isso quer dizer que a mulher ela também tem a sua força, muitas vezes maior que a do homem. Aqui no Brasil, elas têm demonstrado muitas vezes que são mais fortes do que os homens ao assumir as suas responsabilidades, ao assumir o cuidado com a família, com os filhos. Às vezes há um conflito entre a religião e a realidade que se apresenta no país, por exemplo, aqui no Brasil? Não, porque o ensinamento do Corão é para todo mundo, para paquistanês, ou Estados Unidos, ou Brasil. A situação é a mesma, cada lugar. Porque o Islã não proíbe de trabalhar. Se tem necessidade, a mulher trabalha. Um pouco atrás, muitos países tinham, ou ainda tem, presidente do país, a primeira-ministra, uma mulher. Por exemplo, Bangladesh. Tem mulheres no poder também. Poder no Há país. um radicalismo em determinadas correntes do Islã que daí proíbem a participação da mulher na sociedade. As mulheres elas são mais tolhidas nos seus direitos. Uma questão, primeiramente, que eu gostaria de colocar, Uhum. porque, por exemplo, ele puxa para o outro lado, mas, por exemplo, deve ficar claro que o islamismo, por exemplo, não proíbe a mulher de sair, não proíbe a mulher de trabalhar, de estudar, inclusive é incentivada, né? Um dito claro do fundador do Islã, Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em que ele diz que obter conhecimento é obrigatório para cada muçulmano e cada muçulmana. Ou seja, ele deixou bem específico, né? Para cada homem e mulher. Em termos de trabalho também, o islamismo não proíbe a mulher de trabalhar. Existem muitos lugares assim, mesmo no Paquistão, em países islâmicos, você vê a mulher trabalhando. Então, assim, seja o direito de estudar, de trabalhar, de ter a sua vida, a sua autonomia, né? Esse direito é dado para o islamismo. E, assim, é curioso que isso não é dado hoje. Por exemplo, na época do fundador do islamismo, do Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quem fundou a religião, a mulher já tinha esse direito. O problema é que, ao longo do tempo, com o tempo, os próprios muçulmanos foram meio que, vamos dizer assim, perdendo essa essência da religião. Até surgirem grupos aí, sim, como, por exemplo, os talibãs, assim, que deturpam completamente a religião. E aí, sim, a mulher, assim, não pode sair de casa, não pode estudar, não pode trabalhar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo dali. Mas aí já é uma deturpação da religião. Da religião. Como acontece em outras religiões exatamente. também. Sempre tem grupos radicais dentro das religiões, né? Exatamente. Mas, de novo, no islamismo, na sua essência, na sua origem, ele permite, sim, a mulher fazer todas essas atividades. Sim. Que acontece. Eu pergunto porque, às vezes, uma mulher brasileira interessada, né, uma família brasileira interessada em se converter ao islamismo, como é que ficaria essa mulher diante da sua realidade hoje aqui no Brasil, que é uma realidade de liberdade, de conquistas, lógico que com muito preconceito, com muitas dificuldades ainda, como em qualquer lugar. Minha né? família mora aqui mais de 28 anos, minha esposa, minhas filhas, tá? Trabalham independente, todas as atividades. Segue a vida normalmente. Normalmente. Né? Minhas Acho filhas que é estudaram aqui e ainda estão estudando na faculdade, tá? Acho que só voltando ali, que aí pode parecer divergência um pouco, que ele falou aquela parte no início, eu falei essa parte, mas é que o islamismo ele coloca da seguinte forma, mulher, que nem disse, pode trabalhar. Só que o islamismo coloca que na sociedade tem essa certa divisão que o homem ele deve ser o sustentador do lar. Então é obrigação dele. E a mulher tem como a principal responsabilidade a educação dos filhos. Mas junto com isso, se ela for trabalhar, pode trabalhar também. E da mesma forma, o homem também deve ajudar a mulher dentro de casa, né? Só que assim, o islamismo colocou essas, assim, como responsabilidade mesmo, o homem, o sustento do lar, e da mulher, a educação das crianças. Então, esse seria, assim, vamos dizer, nessa divisão, assim, esse círculo, assim, principal do homem e o da mulher, mas não proibindo, assim, um de exercer, assim, as ajudar. atividades do outro, exatamente. Né?
Muito bem. Falando um pouquinho sobre o seu trabalho de divulgação aqui na região também, Imã, o senhor esteve em Piracicaba, onde fez uma palestra. Como é que foi a participação lá da comunidade? Opa! Eu Piracicaba, não esperava. na verdade, a gente teve uma muito boa recepção ali, né? Na cidade. Exatamente. Inclusive, gostamos muito da cidade. Talvez, quem sabe, em breve, até uma visita mais rápida novamente, né? Para estar novamente em Piracicaba. Inclusive, quando nós visitamos a prefeitura com o secretário de governo, então surgiu essa ideia que próxima vez vou trazer minha esposa para responder essas perguntas, com certeza. Direitos das mulheres, que a mulher mesmo deve explicar. Então, ele gostou muito dessa ideia. Então, se Deus quiser, quando vou trazer aqui Traz também. a família também para conhecer ele aqui a nossa comentou região. que se você não trouxer da próxima vez, que ele vai escrever uma carta para o Calipa. Vai reclamar do senhor. Exatamente. Infelizmente, o nosso tempo aqui está terminando, né? O Marcos Cardoso sinalizando aqui. Teríamos tanta coisa para falar, com certeza. Mas eu quero agradecer imensamente. O senhor ia comentar alguma coisa? Por favor, pode falar. Sim, eu também agradeço muito e quem quer mais informações pode mandar pelo e-mail ou WhatsApp. Número é 5524 999-060929. E quem quer visitar Mesquita é aberta para toda a humanidade. E, como chama? Fica em Petrópolis, a Mesquita? Sim, Petrópolis, de nossa comunidade. Mas tem outras mesquitas. Existem outras mesquitas. Podem visitar também. São Paulo tem mesquita, né? Tem, acho que seria tem. a mais próxima aqui, nossa? Aqui no... Acho que São Bernardo... São Paulo que tem mesquitas. São Paulo tem muitas mesquitas. Mesquitas, né? E Foz do Iguaçu tem Belo Horizonte, Curitiba, etc. Mas de nossa comunidade Ahmadiyya em Petrópolis. E como eu disse no início, que nós trabalhamos com essa meta, amor para todos e ódio para ninguém. Que é uma bela meta que deveria ser seguida por todos, com certeza. Vocês estão no e-mail também? Quem quiser pode fazer perfeito. O contato? info@armadia.org.br. E nosso website também, só para quem quiser, em vez de entrar em contato, só ver mais informações, é www.armadia.org.br. Armadia é AHMADIA, né? Perfeito. AHMADIA. Entre em contato, procure informações. Acho que esse é o melhor caminho, né? Quando a gente tem alguma dúvida, buscar as informações junto às fontes de credibilidade, às fontes originais. E também queria admirar a cidade de Rio Claro, porque eu não conhecia, foi a primeira visita. Chegando ontem, hoje aqui à cidade. Mas uma cidade linda e o povo carinhoso, então quero parabenizar a prefeitura e o povo. Agradeço muito a todos. Nós aqui agradecemos pela participação aqui no Jornal da Manhã. Nós conversamos então com o imã Wassim Ahmad Zafar, ele que é presidente da Associação Ahmadiyya do Islã no Brasil, e também com o Ijaz Ahmad Zafar, que é o secretário de publicações. Obrigada, que vocês tenham uma ótima estadia aqui na cidade de Rio Claro. Sejam sempre bem-vindos ao Jornal da Manhã. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia.